Você já percebeu como é estranho prometer a si mesmo que vai começar uma tarefa importante e poucos minutos depois estar assistindo vídeos aleatórios, rolando as redes sociais ou organizando coisas que nem precisavam ser organizadas? Se isso acontece com você, a primeira coisa que precisa saber é: talvez o problema não seja falta de força de vontade. Durante muito tempo, a procrastinação foi vista como preguiça, desorganização ou falta de disciplina. Mas a neurociência moderna revelou algo muito mais interessante. Na verdade, seu cérebro humano pode estar trabalhando ativamente para afastá-lo daquilo que você mais deseja realizar. E o motivo não tem nada a ver com falta de inteligência ou incapacidade. O que poucas pessoas entendem é que existe uma verdadeira batalha acontecendo dentro da sua mente. De um lado, seus objetivos, sonhos e planos. Do outro, mecanismos automáticos do cérebro e comportamento que foram desenvolvidos para economizar energia, evitar desconforto e buscar recompensa instantânea sempre que possível. É por isso que tantas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer para melhorar de vida, mas continuam adiando. Não porque sejam incapazes, não porque não tenham potencial, mas porque estão lutando contra processos invisíveis ligados à dopamina, à tomada de decisão e à psicologia da procrastinação. Neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro motivo da procrastinação. Entender por que seu cérebro prefere distrações a tarefas importantes e aprender estratégias práticas baseadas em produtividade científica para recuperar o foco, fortalecer o autocontrole e criar uma rotina produtiva sem depender de motivação o tempo todo. E a melhor parte? Quando você entende como seu cérebro realmente funciona, parar de procrastinar deixa de ser uma questão de força e passa a ser uma questão de estratégia. Se você acha que procrastinação é sinônimo de preguiça, a neurociência tem uma notícia interessante para você: na maioria das vezes, não é. O cérebro humano não está tentando sabotar sua vida deliberadamente. Ele está apenas fazendo aquilo para o qual foi programado durante milhares de anos: evitar desconforto e economizar energia sempre que possível. Quando você pensa em começar uma tarefa difícil, como estudar, trabalhar em um projeto ou organizar suas finanças, seu cérebro e comportamento avaliam rapidamente o custo emocional daquela atividade. Se a tarefa parece cansativa, complexa ou estressante, seu sistema mental procura automaticamente algo mais agradável para fazer. É aí que começam as distrações. O problema é que essa troca acontece quase sem que percebamos. Você abre o celular por alguns minutos, responde uma mensagem, vê um vídeo curto e, de repente, uma hora desapareceu. A psicologia da procrastinação mostra que não estamos fugindo da tarefa em si, mas da sensação desconfortável associada a ela. Por isso, entender como parar de procrastinar exige uma mudança de perspectiva. Em vez de lutar contra si mesmo, é preciso compreender os mecanismos que estão atuando nos bastidores. E quando observamos mais de perto esses mecanismos, descobrimos que existe uma substância no cérebro com enorme influência sobre nossas escolhas, a famosa dopamina. Muita gente acredita que a dopamina é apenas o hormônio do prazer, mas a realidade é um pouco mais interessante. Na prática, ela funciona como um sistema de motivação e antecipação de recompensas. Sempre que o cérebro humano identifica uma possibilidade de recompensa rápida, ele libera sinais que direcionam sua atenção para aquela atividade. É exatamente por isso que redes sociais, vídeos curtos e notificações conseguem competir tão bem contra tarefas importantes. Enquanto estudar, trabalhar ou aprender uma nova habilidade exigem esforço antes da recompensa, o celular oferece pequenas doses de satisfação instantânea em questão de segundos. Para um cérebro preguiçoso, a escolha parece óbvia. O problema é que o sistema de recompensa do cérebro foi desenvolvido para um mundo muito diferente do atual.
Nossos ancestrais não carregavam no bolso uma máquina capaz de fornecer entretenimento infinito. Hoje, porém, vivemos cercados por estímulos projetados para capturar nossa atenção e alimentar o vício em distrações. Por isso, o combate à procrastinação não depende apenas de força de vontade. É necessário entender como a dopamina influencia a tomada de decisão e criar estratégias que trabalhem a seu favor. E existe uma técnica surpreendentemente simples que faz exatamente isso, enganar o cérebro para dar apenas o primeiro passo. Existe uma técnica simples que parece quase boba à primeira vista, mas que é respaldada por princípios da neurociência, a regra dos 5 minutos. A ideia é fazer um acordo com seu cérebro. Em vez de prometer que vai concluir toda a tarefa, você promete trabalhar nela por apenas 5 minutos. Nada mais. Isso funciona porque a maior barreira da procrastinação raramente é a tarefa em si. O verdadeiro obstáculo é começar. Quando você reduz o compromisso para algo pequeno, o cérebro deixa de enxergar aquela atividade como uma ameaça. De repente, aquilo que parecia enorme se torna administrável. O mais curioso é que, na maioria das vezes, depois de 5 minutos, você continua. Isso acontece porque a ação gera motivação e não o contrário. Muitas pessoas acreditam que precisam sentir vontade para agir, mas a produtividade científica mostra que, frequentemente, a vontade aparece depois que você já começou. Pense em quantas vezes você não queria ir à academia, mas se sentiu melhor após os primeiros minutos de treino. Ou quando adiou um trabalho durante dias e percebeu que, depois de começar, ele não parecia tão difícil assim. E essa descoberta nos leva a outra estratégia poderosa. Se o cérebro gosta de escolher o caminho mais fácil, por que não tornar as tarefas importantes mais fáceis do que as distrações? Imagine que você precise escolher entre 2 portas. Uma abre facilmente com um simples empurrão. A outra exige força, várias chaves e ainda faz barulho. Qual delas você escolheria? O cérebro humano segue uma lógica parecida. Ele tende a buscar o caminho de menor resistência, principalmente quando está cansado ou sem foco. É por isso que muitas distrações vencem tarefas importantes. O celular está sempre ao alcance da mão. As redes sociais abrem em segundos e o entretenimento exige praticamente 0 esforço. Enquanto isso, estudar, trabalhar ou desenvolver novos hábitos costuma exigir preparação, energia e concentração. A balança fica desequilibrada antes mesmo da disputa começar. O método da fricção invertida consiste em inverter esse jogo. Em vez de tentar aumentar o autocontrole o tempo inteiro, você modifica o ambiente para tornar as distrações mais difíceis e as tarefas importantes mais fáceis. Por exemplo, deixar o celular em outro cômodo durante o trabalho pode reduzir drasticamente a procrastinação sem exigir esforço mental constante. Da mesma forma, preparar antecipadamente aquilo que você precisa fazer aumenta as chances de agir. Se deseja ler mais, deixe o livro sobre a mesa. Se quer treinar, separe a roupa de exercício na noite anterior. Pequenas mudanças podem parecer insignificantes, mas têm um impacto enorme sobre o cérebro e comportamento. Isso nos leva a uma descoberta ainda mais poderosa. Muitas vezes, não é a sua força de vontade que determina suas ações, mas o ambiente que está ao seu redor. A maioria das pessoas acredita que suas decisões são completamente conscientes. Mas a verdade é que o ambiente influencia muito mais suas ações do que você imagina. A neurociência mostra que nosso cérebro humano está constantemente respondendo a sinais visuais, sons, objetos e estímulos que muitas vezes nem percebemos. Pense em uma mesa cheia de notificações, abas abertas e distrações por todos os lados. Mesmo sem tocar em nada, seu cérebro já está gastando energia processando esses estímulos. Isso reduz a atenção, prejudica a concentração e aumenta a chance de cair em comportamentos automáticos ligados à procrastinação crônica.
Os gatilhos visuais possuem um poder impressionante sobre o cérebro e comportamento. Um pacote de biscoitos sobre a mesa aumenta as chances de você comê-lo. Um celular ao alcance da mão aumenta as chances de você verificá-lo. Da mesma forma, um livro aberto, uma agenda organizada ou um computador pronto para trabalhar aumentam a probabilidade de você agir na direção certa. Por isso, uma das estratégias mais eficazes para melhorar a produtividade e fortalecer hábitos de sucesso é desenhar um ambiente que facilite boas decisões. Quando você organiza o espaço para favorecer a ação correta, reduz a necessidade de autocontrole constante. E isso nos leva a um erro muito comum que impede milhões de pessoas de avançarem, esperar sentir motivação antes de começar. Existe uma crença muito popular que parece lógica, mas costuma atrapalhar mais do que ajudar a ideia de que precisamos estar motivados para agir. Muita gente acorda esperando aquele impulso mágico aparecer antes de começar um projeto, estudar ou mudar de vida. O problema é que a motivação é extremamente instável e costuma desaparecer justamente quando mais precisamos dela. Se você observar pessoas altamente produtivas, perceberá algo interessante. Elas não trabalham apenas quando estão inspiradas. Elas criam sistemas, rotinas e hábitos que funcionam mesmo nos dias ruins. A disciplina não elimina a falta de vontade, mas permite que você continue avançando apesar dela. E é exatamente isso que diferencia resultados ocasionais de resultados consistentes. A neurociência sugere que o cérebro humano aprende através da repetição muito mais do que através da emoção. Em outras palavras, esperar sentir vontade para agir é como esperar sentir sede para começar a cavar um poço. Quando a necessidade aparece, talvez já seja tarde demais. Os hábitos de sucesso surgem quando a ação se torna automática. O mais curioso é que a motivação frequentemente aparece depois que você começa. Quando damos o primeiro passo, o cérebro recebe sinais de progresso, libera dopamina e aumenta nossa sensação de competência. O ciclo correto não é motivação, ação, resultado. Na maioria das vezes, o ciclo verdadeiro é ação, progresso, motivação. E quando entendemos isso, descobrimos que podemos literalmente reprogramar nosso cérebro para agir de maneira diferente. Uma das descobertas mais fascinantes da neurociência é que o cérebro humano não é uma estrutura fixa. Durante muito tempo, acreditou-se que nossa forma de pensar e agir era praticamente permanente. Hoje sabemos que isso não é verdade. Graças à neuroplasticidade, o cérebro está constantemente criando, fortalecendo e modificando conexões com base nas experiências que repetimos. Isso significa que a procrastinação crônica não é uma sentença definitiva. Cada vez que você repete um comportamento, está treinando seu cérebro para executá-lo com mais facilidade no futuro. Se você passa anos adiando tarefas, fortalece os circuitos da procrastinação. Mas se começa a agir rapidamente diante das suas responsabilidades, fortalece os circuitos da ação. Pense nos hábitos como trilhas em uma floresta. Quanto mais você percorre um caminho, mais fácil ele se torna. O mesmo acontece dentro da sua mente. No início, mudar hábitos exige esforço, atenção e autocontrole. Mas com a repetição, o comportamento começa a exigir cada vez menos energia mental. Por isso, a mudança de hábitos não depende de transformações radicais. Na verdade, pequenas ações repetidas diariamente costumam ser muito mais eficazes. Ler 5 páginas por dia, trabalhar 10 minutos sem distrações ou fazer uma caminhada curta podem parecer passos pequenos. Mas são justamente essas pequenas vitórias que ensinam ao cérebro uma nova maneira de funcionar. E quando essas mudanças começam a se acumular, surge um sistema capaz de reduzir drasticamente a procrastinação. Muitas pessoas acreditam que vencer a procrastinação exige uma transformação radical da noite para o dia. Mas a realidade observada pela produtividade científica aponta para outra direção.
As pessoas mais consistentes não costumam dar saltos gigantescos. Elas acumulam pequenas vitórias diárias até que o progresso se torne inevitável. Isso acontece porque o cérebro humano responde muito bem à sensação de avanço. Cada tarefa concluída, por menor que seja, envia sinais positivos para o sistema de recompensa. Aos poucos, a ação deixa de ser vista como uma ameaça e passa a ser associada à realização, competência e crescimento. É assim que o combate à procrastinação ganha força de forma sustentável. Um dos maiores erros é esperar executar tudo perfeitamente antes de começar. A busca pela perfeição frequentemente se transforma em uma forma sofisticada de procrastinação. Afinal, se tudo precisa estar perfeito, sempre haverá uma desculpa para adiar. Pessoas produtivas entendem que o progresso imperfeito quase sempre supera os planos perfeitos que nunca saem do papel. Por isso, talvez o sistema mais poderoso seja também o mais simples a aparecer todos os dias. Mesmo quando a motivação estiver baixa, mesmo quando o foco não for perfeito, mesmo quando os resultados parecerem pequenos. Porque a consistência cria hábitos. Os hábitos moldam o cérebro e comportamento. E com o tempo, essas pequenas ações constroem uma rotina produtiva capaz de transformar completamente seu desempenho mental e sua vida. Ao longo deste vídeo, vimos que a procrastinação não é simplesmente falta de caráter, preguiça ou ausência de talento. Na maioria das vezes, ela é o resultado de mecanismos naturais do cérebro humano tentando economizar energia, evitar desconforto e buscar recompensas rápidas. O problema é que aquilo que foi útil para nossa sobrevivência no passado pode se tornar um obstáculo para nossos objetivos no mundo moderno. Agora pense por um instante, quantas metas você já adiou esperando o momento perfeito? Quantos projetos ficaram apenas no campo das ideias? Quantas oportunidades passaram porque você acreditou que começaria amanhã? A verdade é que o amanhã tem o hábito de se transformar em semanas, meses e até anos sem que percebamos. A boa notícia é que você não precisa vencer a procrastinação de uma vez só. Você só precisa vencer o próximo minuto, o próximo passo, a próxima pequena decisão. Porque toda grande transformação começa exatamente assim, com uma ação simples repetida várias vezes, até que ela se torne parte de quem você é. Lembre-se de que a motivação é passageira, mas os hábitos permanecem. A disciplina pode parecer difícil no começo, mas ela se torna mais leve conforme a neuroplasticidade fortalece os caminhos certos dentro do seu cérebro. Aos poucos, aquilo que exigia esforço passa a acontecer de forma natural. Então eu quero deixar algumas perguntas para você. Qual é a tarefa que você continua adiando há mais tempo? O que realmente está te impedindo de começar? E se você dedicasse apenas 5 minutos para ela hoje, o que poderia mudar daqui a um ano? Talvez a diferença entre a vida que você tem e a vida que deseja esteja escondida em pequenas ações que você vem adiando há tempo demais. Se este vídeo te ajudou a entender melhor seu cérebro e comportamento, inscreva-se no canal Mundo Curiosinho, ative as notificações e acompanhe os próximos conteúdos. Aqui, transformamos ciência, psicologia e curiosidades em ferramentas práticas para melhorar sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.